Olá pessoal, estamos novamente aqui de volta para tratarmos de um outro tema bíblico. Vamos analisar algumas passagens lá do livro do Êxodo, enquanto os hebreus estiveram no deserto. A fome miserável que os hebreus passavam. Chegando em si, os hebreus começam a sentir o peso da fome que já durava cerca de 15 dias, desde que eles saíram do Egito. E assim se queixavam daquelas condições tão sofríveis. Eles começam a dizer que não deveriam ter saído do Egito, onde eles comiam de tudo como carnes, peixes e legumes. Os hebreus então prometem dar aos hebreus, o Deus hebreu então promete dar aos hebreus o famoso maná, e durante 2 dias carnes. E é aqui que notamos mais outros vestígios de um relato lendário. Você poderia perguntar, por quê? Porque como vimos nos 3 primeiros dias de sua saída do Egito, os hebreus estavam passando por muita sede. Eles não tinham água e nem comida, tanto que aqui os vemos desejarem ou desejando carnes. Entretanto, o relato bíblico registra que os hebreus saíram de lá com uma multidão de gado. Ou seja, os hebreus tinham carne e muita para comer. Se isso fosse um relato verídico, é claro. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa a Jeová. Êxodo 10, 9. Essas são as palavras que Moisés disse ao faraó, que ele ia levar tudo, jovens, os velhos, os adultos, as suas ovelhas, o seu gado. Eu grifei, percebo que eu deixei em negrito a parte em que Moisés fala que eles tinham rebanhos e gados. E acrescentam os fragmentos seguintes. Também o nosso gado irá conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir a Jeová nosso Deus, e nós não sabemos com que havemos de servir a Jeová até que cheguemos lá. Êxodo 10, 26. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. O Êxodo fala que os hebreus saíram do Egito com esse monte de animais, uma multidão de animais. Notar a enorme quantidade de gado e rebanho que dispunham os hebreus para se alimentar, se assim desejassem. E vejam que esses hebreus já haviam matado milhões ou milhares de carneiros lá no Egito, para comerem e passarem sangue nas paredes para que não morressem os seus primogênitos, quando o anjo destruidor de Javé passasse pelo Egito. Porém, os relatos seguintes, após a saída deles e a sua permanência lá no deserto, nos primeiros dias, como nós vimos já no início da abertura do tópico que eu acabei de mencionar,
Vimos os hebreus passando uma enorme necessidade. Eles sentem sede, sentem fome, reclamam muito. Porém, os relatos seguintes, como disse, nos mostram outra realidade. Vemos hebreus reclamarem de muita fome. Eles não tinham animais que pudessem se alimentar. Se tivessem, não estariam reclamando que não tinham carne para comer e nem água para beber. E as contradições não param por aqui. Quando Javé concede o famoso manar das manhãs, nos é informado, pelo texto, como eles deveriam preparar o maná. O maná não caía lá do céu e eles pegavam e já jogavam na boca não. Tinha todo um preparo o maná. O maná deveria ser cozido em fornos e ou cozido em água. Ou seja, para preparar o maná, você tinha que ter fornos e água. Mas como os hebreus fariam isso? Entenderam? Como é que os hebreus iam preparar maná à base de água e fogo, se eles nem água tinham para beber e nem fornos possuíam num deserto? Eles estavam num deserto que lhe era desconhecido. Os hebreus não conheciam o deserto, né? Tanto que ficaram vagueando lá por 40 anos. E lá no livro de Números menciona que havia um midianita que serviu de guia para eles. E nem isso o Deus hebreu deles serviam. Nem isso o Deus deles servia. Não foi capaz nem de guiar o próprio povo pelo deserto. Embora haja texto que diz que era o Deus hebreu que guiava eles através de uma nuvem de fogo e uma nuvem de fumaça, uma nuvem que servia de guia deles durante a noite e de guias também pelo dia, uma nuvem. Mas quando nós analisamos o texto, ou mais à frente, nós vemos que havia um guia que conduzia os hebreus. Bom, os hebreus não conheciam aquele deserto. A prova disso é que o Deus diz que usaria de uma nuvem para guiá-los. E ainda nessa página, já postei um texto em que, na verdade, essa nuvem sequer existia, pois os relatos seguintes mostravam que havia um cananeu, era um midianita, ele disse que era parente do sogro de Moisés, do Jetro. Tinha um filho que serviu de guia para Moisés, e ele era midianita, Jetro era midianita. Só que nesse relato de Números, chama esses midianitas de Queneu. Mas sabemos que Jetro era midianita, ou seja, Jetro era um pagão. Então, na verdade, essa nuvem sequer existia, pois se ela existisse, para que a necessidade de um guia humano, ainda por cima um cananeu? Pois os relatos seguintes mostravam que havia um cananeu que serviu de guia para os hebreus durante os 40 anos no deserto. Embora o texto fale que Moisés tenha morado no deserto por 40 anos, enquanto esteve ao lado de seu sogro, os relatos mostram que ele não conhecia o deserto. Se conhecesse, não precisaria de um guia. E se existisse uma tal de uma nuvem, também não havia necessidade desse guia, já que essa nuvem era uma provisão do Deus hebreu. Então, basta novamente sabermos que havia guia justamente solicitado por Moisés para fazer isso. Até para caminharem e se deslocarem à noite, os hebreus precisavam de uma nuvem de fogo.
o que prova que nem condições ou meio para produzir fogo eles tinham. Mas o relato, você vê o relato, a parte do relato que mostra uma realidade diferente, como por exemplo a da questão da fome. O relato mostra claramente que os hebreus foram para o deserto e passaram muita fome e muita sede, e que algumas provisões que aconteciam eram por meio de milagres, mostrando que aquele local que eles estavam não era um local que tinha água e nem comida. Se tivesse essas coisas, não precisava de milagres ou de um Deus milagreiro para fornecer água, comida para eles. Como algumas vezes o texto mostra que o Deus hebreu fez. Tudo era fornecido para os hebreus de forma milagrosa, mostrando, portanto, que no deserto não havia as mínimas condições de sobrevivência. A Bíblia ainda afirma que, dali em diante, os hebreus comeriam maná até entrarem na terra de Canaã. Mas se eles tinham esse maná, então por que os vemos reclamando de estarem passando fome? As revoltas do povo não paravam, pois constantemente, a cada deslocamento no deserto, o povo lhe faltava água e comida. Êxodo 17. Assim que o povo hebreu sai do deserto de Sim e se aloja em Refidim, nota novamente que não tem água. Nessa passagem é falado que os hebreus tinham gados e que estes, assim como eles, estavam morrendo de sede. Nesse local, os hebreus ficam por uns 75 dias, e é aqui que Moisés tira a água de pedras. E isso novamente reforça nosso entendimento de que as passagens mostram coisa bem diferente do que há em outras. Finalmente, os hebreus chegam ao deserto de Sinai. Nesse deserto, Jeová ordena que os hebreus se purifiquem e lavem suas vestes para se apresentarem a ele. Mas, como os hebreus poderiam fazer isso se eles não tinham nem água para beber? De onde veio essa água? Êxodo 19. Nesse deserto, os hebreus oferecem holocaustos de boi a Javé. Embora se fale de bois aqui, vimos que os hebreus diziam que não tinham o que comer, tanto que Javé lhes deu até codorna do céu. Então, de onde foi que veio esses bois que eles pegaram e ofertaram para Jeová? Entenderam? Como o relato é tão contraditório, ora ele diz uma coisa, ora ele diz outra. A questão, por exemplo, lá no Sinai, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, parece, se não me engano, diz que havia um riacho que descia do monte. Para dar a entender que nesse local havia água para os hebreus beberem. Se houvesse outros animais para comer, como os holocaustos que são mencionados e que foram oferecidos a Javé, então não haveria motivos para se desejar carne, e muito menos de Javé dar-lhes maná e codornas. É isso mesmo? E como comer essas codornas? Fogo não tinha, água não tinham, e muito menos forno eles tinham, né? Como surgiram esses bois se não haviam bois? As passagens são claras.
Os relatos foram sendo criados aos poucos por diferentes pessoas, que iam acrescentando uma coisa ali e outra acolá. Por isso que tem a passagem, um escritor disse que estava passando fome, a outra diz que ele tinha boi, e que recebia codorna, e que recebiam água tirada da pedra. Porque tem um escritor que tenta passar a ideia de que o Deus hebreu era poderoso, e mesmo no meio de um deserto, esses hebreus não passavam necessidade. Mesmo no deserto, sem nada para comer, sem nada para beber, essas provisões eram fornecidas por Javé. Quem escreveu não se preocupou em minimizar as incoerências, porque sabia que se tratava de lendas orais com diferentes versões. Coisa típica de histórias faladas. Quem escreveu só tinha a intenção de reunir apanhados relacionados às lendas que foram compartilhados por seu povo. Os escritores, portanto, não tinham ideia de que essas histórias seriam vistas como reais, e muito menos que serviriam de modelo a ser copiado por povos de diferentes partes do mundo. Até porque os escritos dos hebreus eram exclusivos a eles. E quando digo eles, refiro-me aos rabinos e escribas. Eram esses que conheciam as escrituras, e eram esses que as liam. O povo era burro e ignorante. O povo era analfabeto. O povo nem ler sabia, e muito menos entender aquilo que supostamente foi escrito. Aqui refiro-me aos personagens dentro das lendas. Escravos nas condições dos hebreus viviam apenas para comer e trabalhar em campos e fazendo argamassa. Não lhes restava um tempo para se dedicarem à leitura e à compreensão de escritos. Tudo o que há na Bíblia resume-se apenas em lendas, contos que agradam aos ignorantes que não querem ver a realidade que nos é posta dia a dia. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Dê seu like. Dê seu dislike se for o caso. Compartilhe. Até a próxima.